Querido, eu quero ler com você a palavra de Deus. A minha Bíblia está aberta no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 20, que diz assim: E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Elada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e o seu filho Sutela, e Ezer, e Elade, e homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou Berias, porque ia mal na sua casa. Queridos irmãos, para que você entenda a palavra de Deus, eu preciso te explicar uma coisa. Efraim é o principal personagem que nós vamos falar nesta noite, dentro da palavra de Deus. Efraim, ele vem de uma descendência muito forte. E essa descendência, ela começa em Abraão. Todos nós já ouvimos falar de Abraão, o pai da fé, o tão conhecido pai da fé. Abraão foi um homem que creu em coisas que pouca gente cria. Abraão foi um homem que acreditou em poucas coisas que talvez muita gente, ou grande parte das pessoas, não acreditaria. Depois de Abraão, nós sabemos bem que temos Isaac, que é descendente de Abraão. Um rapaz também que herda a bênção de seu pai, que é da promessa de seu pai. Depois de Isaac, nós vemos Jacó. A Bíblia diz que Jacó é filho de Isaac. E Jacó também vai receber uma grande bênção em sua vida, por mais que Jacó vai ter alguns erros. E esses erros são abrangentes, erros até mesmo de enganar o seu próprio pai, que estava cego. E Jacó então pega a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. Mas mesmo assim, depois de um encontro com Deus, mesmo assim depois de um momento com Deus, no Val de Jaboque, a Bíblia diz que Jacó então recebe uma bênção, recebe uma promessa de Deus sobre a sua vida. E essa promessa sobre Jacó é para que ele fosse pai das 12 tribos de Israel. A Bíblia diz então que Deus, ele abençoa Jacó, e dessas 12 tribos, desses filhos de Jacó, nós temos José, o tão conhecido José, que a Bíblia diz que foi honrado pelo Senhor, que José foi uma pessoa abençoada por Deus, por mais que tenha passado por inúmeras situações que ele passou. Foi vendido, foi traído pelos irmãos, foi preso, depois se tornou-se escravo na casa de Potifar, depois foi acusado pela própria mulher de Potifar de molestação, e a Bíblia diz que então José vai ser honrado por Deus. Nós estamos vendo uma família de gente que recebeu grandes promessas de Deus. Nós estamos falando de uma família que tem um histórico de bênção. E agora, a Bíblia diz que José, ele gera 2 filhos. E esses 2 filhos, um deles se chama Manassés e o outro se chama Efraim. Esses 2 nomes, esses 2 filhos, eles têm um nome que trazem um significado. Quando nós falamos do povo judeu, quando nós falamos do povo de Israel, o povo de Israel tem a cultura de colocar o nome dos seus filhos, não por achar bonito, mas o povo de Israel tem a cultura de colocar o nome dos seus filhos em significado de algo, trazendo um significado, ou seja, de algo que eles estão passando, de algo que no exato momento eles estão vivendo, ou de algo que eles estão profetizando para um futuro, de algo que eles estão direcionando para um futuro. E José vai colocar o nome do seu primeiro filho de Manassés, e a Bíblia diz que Manassés significa que Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Deus me fez esquecer de todas as lutas que eu vivi. Deus me fez esquecer de todas as tribulações e momentos de tristeza, onde outrora fui rejeitado pelos meus próprios irmãos. E o segundo filho, que é Efraim, o Senhor me fez abençoado. O Senhor me fez duplamente abençoado na terra da minha aflição. A Bíblia vai dizer então que Efraim, queridos, ele vai gerar também filhos. Efraim, ele vai gerar filhos, e esses filhos,
eles vão ser um pouco diferentes da cultura da sua família. Nós estamos falando de uma família que carrega um histórico de bênção. Nós estamos falando de pessoas de Efraim, por exemplo, que tem na sua genealogia homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, homens abençoados, homens que foram pessoas de fé, pessoas abençoadas. E Efraim agora vai gerar filhos, só que esses filhos vão ser diferentes. A Bíblia diz que os filhos de Efraim, os 2 filhos na verdade, os demais não têm esse comportamento, mas 2 filhos de Efraim, a Bíblia diz que vão se tornar ladrões. Vão se tornar ladrões de gado. São homens que roubam gado de outras pessoas. E a Bíblia diz que com essa prática, com esse defeito, vamos dizer assim, essa deficiência no seu caráter, a Bíblia vai dizer, queridos, que então, uma certa feita, eles foram roubar gado na terra de Gade, e a Bíblia diz que então, eles vão ser pegos, além deles ser pegos, eles vão ser mortos. Os homens de Gate, eles vão matar os 2 filhos de Efraim. E isso vai trazer uma angústia para Efraim muito grande. Nós estamos, e eu vou tornar a dizer, nós estamos falando de uma família que tem um histórico de bênção. Nós estamos falando de uma família que tem um histórico de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus. E agora Efraim está vendo a sua família caminhar por caminhos diferentes. Caminhar por caminhos que não são aqueles a qual ele aprendeu. Não são aqueles a qual ele tem o costume de viver. Os seus filhos estão mortos. Os seus filhos foram mortos. 2 filhos que foram apanhados no ato de furto. Foram apanhados no ato de roubo. E a Bíblia diz que então esta tragédia, ela vai, queridos, afetar de uma forma muito profunda a vida de Efraim. A Bíblia diz que Efraim vai se tornar uma pessoa totalmente deprimida, uma pessoa triste, a ponto de até mesmo seus irmãos virem até ele para o consolar, virem até ele para trazer uma palavra de conforto, mas mesmo assim ele tem aquela resistência quanto a tantas consolações que ele está recebendo. Queridos, nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a algumas tragédias da nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai ver tragédias na vida de Adão, você vai ver tragédias na vida de Noé, você vai ver tragédias também na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Eli, na vida de Samuel, na vida de Davi. Quantos desses que eram homens de Deus, que eram homens dotados de uma promessa, mas também viveram uma tragédia na sua vida, viveram um momento de tragédia na sua existência. Só que o problema de Efraim não é ele viver só uma tragédia. O problema de que Efraim é estar totalmente dominado pela dor, totalmente dominado pelo sofrimento. E tem pessoas que eles vivem este momento, tem pessoas que vivem esse momento de tragédia, algo ruim aconteceu, algo ruim está acontecendo, e são pessoas que infelizmente, elas se perdem quanto a isso, elas se perdem na situação ruim. Tem pessoas que se tornam pessoas totalmente fracas mentalmente e psicologicamente, são pessoas que infelizmente o sofrimento o domina, a situação ruim o domina, as pessoas... Ou há pessoas que infelizmente quando entram numa situação, às vezes até mesmo de luto, são pessoas que começam até mesmo se perguntar aonde está Deus. São pessoas que até mesmo começam a se perguntar aonde Deus está, porque Deus permitiu fazer isso, porque Deus permitiu acontecer isso. E além do mais, sabe o que é o pior, queridos? É que toda mágoa gera uma coisa chamada rancor. E aquilo vai se afetando, aquilo vai se inflamando, aquilo vai piorando no coração de uma pessoa. E sabe o que acontece na vida de Efraim? Efraim está vivendo um tempo de uma tristeza tão grande, um tempo de um momento onde ele mesmo esconde as suas emoções, um momento de luto, um momento de complicações, que a Bíblia diz que ele vai gerar um filho. E esse filho, o nome dele é Berias. Queridos, como eu disse para vocês, na cultura do povo judaico, eles não colocam nome à toa. Eles não colocam um nome só porque acharam bonito. Eles não colocam um nome só porque viram na internet ou algo assim. Claro que naquela época não tinha nem isso. Mas eles colocam um nome com significado. E o significado de Berias, a Bíblia vai dizer
que o significado de Berias é marcado pelo fracasso, marcado pela derrota, pela desgraça dentro daquela família. Ele não vê o nascimento do seu próprio filho com bons olhos. E quem talvez não veria o nascimento de um filho aos bons olhos? Quem talvez não veria o nascimento do seu próprio filho com alegria? Mas Efraim está tão dominado pela dor, Efraim está tão dominado por um rancor, por uma mágoa, que ele mesmo amaldiçoou os seus próprios filhos. Tem pessoas que, por estarem numa situação difícil, eles transferem o sofrimento para os filhos. Tem pessoas que, por causa de uma situação ruim na sua vida, eles transferem aquilo para a sua família e toda a sua família sofre. Tem pessoas que são tão amarguradas na alma, tem pessoas que são tão amarguradas na sua vida, que a sua família até mesmo se afasta dela, porque ela começa a descontar aquilo. Ela começa a reproduzir aquilo na sua família. Ela pega toda a sua dor, ela pega todo o seu fracasso, ela pega toda a sua indignação, ela pega todo tipo de sentimento que a dói, que a machuca por dentro e transfere aquilo para sua casa. Tem pessoas, queridos, que por estarem vivendo um momento de tristeza, ou por estarem vivendo um momento de mágoa na sua vida, porque algo não está dando certo, algo não está caminhando, são pessoas que até mesmo descontam a sua raiva nos filhos, amaldiçoam os filhos, dizem palavras pesadas de baixo calão para os seus próprios filhos. Tem pessoas que até mesmo chegam ao ponto de agredir os seus próprios filhos por motivo da tristeza que está dentro do seu coração, por motivo da tristeza que está na sua alma. Mas eu quero dizer para você que não há tristeza que Jesus não a sane, que Jesus não a cure, que Jesus não a liberte. Não há complexo de tristeza, de mágoas, que Jesus não tem a dose certa, a dose forte para poder curar. O Senhor, Ele vai aonde a mão do médico não vai. O Senhor, Ele desvenda aquilo que o homem não consegue ver, aquilo que o homem não consegue desvendar. O Senhor, Ele tem poder, queridos, para fazer a cura de dentro para fora. Tem pessoas que precisam ser curadas. Queridos, tem pessoas que precisam ser curadas na sua alma. Tem pessoas que precisam ser curadas no seu interior. Quantas pessoas que estão sangrando por dentro, quantas pessoas que estão machucadas por dentro, e isso tem feito de você, isso tem feito na tua vida você se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que até mesmo as pessoas não conseguem ficar perto de você, porque você não tem uma palavra otimista, você não tem uma palavra de ânimo. Você fere as pessoas, você fere aqueles que querem te curar, você fere aqueles que estão ao seu derredor. Tudo isso por causa de um peso que está dentro de você, tudo isso por causa de um luto, tudo isso por causa de uma indignação, tudo isso por causa de uma revolta. Mas em nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho do Senhor Deus, eu quero dizer para você, o bálsamo curador do Espírito Santo, ele vai de encontro à tua alma. O Senhor está arrancando neste momento essa raiz de amargura. O diabo tem aproveitado desse sentimento, o diabo tem aproveitado desta ocasião, da sua tristeza, do seu luto, para destruir a sua família, para destruir os seus sonhos e principalmente destruir a sua fé. Mas o Senhor, eu creio que o Senhor, Ele está fazendo uma obra neste momento sobre a tua vida. Ele está fazendo uma obra neste momento sobre a sua existência. O Senhor está trazendo cura para a tua alma. O Senhor está cicatrizando as feridas do teu coração. E o Senhor está fazendo você uma pessoa livre novamente, livre de toda tristeza, livre de toda depressão, livre de toda angústia, livre de todo complexo maligno, livre em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, queridos, que então Efraim, ele coloca o nome do seu filho de Berias, com todo o complexo de tristeza que Efraim está, com todo o complexo de tristeza que Efraim se encontra, ele coloca toda a sua carga, ele desconta todo o seu sentimento na vida do seu filho, que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver com a sua dor, que não tem nada a ver com o seu luto. Só que a Bíblia diz que Berias vai crescer. Berias, ele vai crescer. Só que Berias talvez poderia até mesmo olhar para o seu pai
para a indignação do seu pai. Poxa vida, o meu pai colocou um nome em mim que denota fracasso, denota ruína, denota coisas ruins. E talvez Berias poderia até mesmo dizer, eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que aceitar esse destino, eu tenho que aceitar a situação que eu estou vivendo. Eu tenho que aceitar aquilo que o meu pai está falando. Mas Berias vai ser diferente. A Bíblia diz que Berias, ele começa a gerar filhos. E os filhos de Berias, a Bíblia diz, queridos, que então ele começa a gerar filhos em demonstração de que ele é uma pessoa que não está se importando muito com aquilo que os homens estão dizendo. Eu sei que o meu pai está revoltado. Berias poderia até mesmo dizer, eu sei que o meu pai está revoltado, eu sei que o meu pai está no luto. Mas aquilo que meu pai biológico, o meu pai carnal disse sobre mim, não vai definir a minha vida. Sabe o que eu vejo, queridos? Quantas pessoas que você deixou de sonhar porque alguém da sua família disse algo sobre você que não era verdade. Eu vejo pessoas que às vezes deixaram de sonhar, deixaram de ter fé, deixaram de acreditar em coisas grandes. Você tinha tantos sonhos, você tinha tantos projetos, você acreditava tanto em tantas coisas, mas hoje você não consegue acreditar mais. A sua vida foi interrompida por aquilo que as pessoas disseram sobre você. Principalmente, dói mais ainda quando é alguém da nossa casa, quando é alguém da nossa família, principalmente pai ou mãe. Dói mais, pesa mais, e muitas pessoas estão paralisadas por isso. Mas eu quero dizer para você, querido, seja como Berias. Eu não vou paralisar porque as pessoas estão falando algo de mim. Eu não vou paralisar porque as pessoas estão falando que eu não fui uma bênção sobre a sua vida. Eu não vou paralisar porque o meu pai decidiu descontar em mim toda a sua tristeza. Eu serei uma pessoa diferente. Eu serei uma pessoa diferente. E é isso que o Senhor quer de você. É isso que o Senhor quer da sua vida. Eu sei que talvez eu estou pregando para pessoas que você não teve a melhor família. Você não teve a família mais estruturada. Você não teve a família mais com uma cultura mais forte. Você não teve uma família que às vezes te deu um bom exemplo. Às vezes eu estou falando com pessoas que os seus pais usaram você para que descarregassem todo o seu ódio, descarregassem todo o seu rancor. Talvez os seus pais tiveram uma vida muito pior que a sua, e por causa disso não souberam administrar isso, e lançaram sobre você palavras tão pesadas, palavras tão dolorosas, palavras tão difíceis. Mas eu quero dizer para você que esse ciclo está sendo quebrado sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que por mais que o nosso pai e a nossa mãe são importantes na nossa vida, mas as palavras dele não determinam a minha história. As palavras deles não determinam a minha história. As palavras dele não determinam o meu destino. Eu quero dizer para você, querido, que a palavra de Deus é quem determina a nossa história. A palavra de Deus é quem determina o meu destino e o seu destino. E é por isso que eu profetizo sobre a tua vida por intermédio desta palavra, que o Senhor neste momento, Ele está quebrando esse ciclo maligno, esse ciclo das trevas, esse complexo de inferioridade, esse espírito que tenta dominar a sua vida, que tenta dominar você, trazendo todo tipo de negatividade. Eu quero dizer para você que a partir de agora, esse mal não tem mais poder sobre ti, porque o Senhor está entregando a vitória e mudando a tua vida. Se você recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, aonde que você estiver, diga comigo: meu Deus, eu recebo esta palavra. Eu creio que o Senhor está falando comigo. E que Deus abençoe você, querido. Você que está me ouvindo pela live, deixa o seu amém. Se você recebe esta palavra, Pastor Kennedy, eu recebo esta palavra na minha vida. Eu tomo posse desta palavra. Eu creio que o que determina a minha vida não são as maldições que as pessoas estão lançando sobre mim por intermédio de palavras, mas é aquilo que Deus escreveu para mim. É aquilo que Deus escreveu na minha existência. Eu queria muito que você digitasse: eu acredito que o meu Deus escreveu a minha história e Ele é fiel para me abençoar.
em nome de Jesus. Queridos, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar pela tua vida neste momento, para que o Senhor concretize esta palavra sobre a tua vida. Oremos ao nosso Deus. Eterno Deus e Santo Pai, neste momento, Senhor Jesus, de oração, Senhor, eu quero pedir, meu Pai, ao Teu Espírito Santo, que o Senhor concretize a vitória sobre a nossa vida, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre e que o Senhor nos proteja. Senhor, meu Pai, neste momento de oração, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor concretize na nossa vida a bênção das Tuas mãos, a vitória das Tuas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, ó Deus, confirma a bênção sobre a vida de cada pessoa, Senhor Pai, que está agora, Senhor Deus, ouvindo esta oração. Tem pessoas que precisam ser curadas, tem pessoas que precisam ser transformadas, tem pessoas, ó Pai querido, que precisam da bênção do Senhor e da sua vitória. Tem pessoas, ó Pai, que precisam, meu Deus, do milagre das Tuas mãos. Senhor, eu te peço neste momento que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a vida de cada um, Senhor Deus, que está agora, Senhor, ouvindo esta oração e que precisa da Tua bênção e da Tua vitória. Meu Deus, opera o Teu milagre e realiza, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a mulher não pode fazer, aquilo, Senhor meu Deus, que o homem, Senhor meu Pai, mais estudioso ou mais sábio não pode explicar, o Senhor pode realizar, Senhor meu Deus, na nossa vida. Senhor, eu te peço, meu Pai, que a Tua bênção esteja com Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, ó Deus, na Tua bênção, nós cremos, ó Pai querido, na Tua vitória, e eu sei, meu Deus, que o Senhor é fiel para abençoar a vida daquele que ora com fé. Confirma, Senhor, a Tua vitória sobre a nossa vida, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.